Qual é o perfil de um líder diferenciado? Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Vamos começar esclarecendo o que significa perfil. O perfil que cada um de nós tem é uma configuração de padrões de comportamento habituais. Aqueles comportamentos de ação e reação que costumamos ter, que preferimos ter. Nós aprendemos estes padrões de comportamento notadamente na primeira infância, que é quando nós observamos e imitamos os padrões de comportamento das pessoas que cuidam de nós. E por que nós imitamos? Porque nós estamos procurando conquistar reconhecimento, inclusão e afeto destas pessoas. E ao imitar, nós infantilmente acreditamos que seremos percebidos como pessoas que merecem receber esse reconhecimento, inclusão e afeto. Como nós não temos na primeira infância discernimento para selecionar os comportamentos que a situação exige, nós simplesmente imitamos e copiamos, sem conseguir discernir se está faltando aprender algum padrão de comportamento que se faz necessário. Quando chegamos na vida adulta, nós carregamos conosco uma série de padrões de comportamento. Esses padrões de comportamento é que compõem o nosso perfil. Junto com esses padrões de comportamento estão a maneira pela qual eles são executados. Vamos chamar isso de script. Script é a maneira pela qual as pessoas observam que nós nos comunicamos, que nós nos relacionamos. Então, perfil é a configuração de padrões de comportamento que cada um de nós possui. Só que tem um detalhe muito importante. Todos nós nascemos com as mesmas aptidões cerebrais, passíveis de aprendizado de todos os padrões de comportamento necessários para conviver com outras pessoas. Só que a gente acaba não tendo todas as aptidões cerebrais desenvolvidas, utilizadas. Então, algumas aptidões ficam atrofiadas, vamos chamar assim, como se fosse um músculo, né? Elas não foram utilizadas, não foram desenvolvidas. Em contrapartida, outras aptidões cerebrais o foram. A liderança diferenciada requer o uso integral dessas aptidões cerebrais. Então, dificilmente você vai encontrar alguém com todas elas desenvolvidas. Por exemplo, né? Você vai encontrar pessoas com padrões de comportamento relacionados à conexão com as pessoas. Então, elas têm muita facilidade de se relacionar com outras pessoas e de serem percebidas como pessoas empáticas. Por quê? Porque lá na primeira infância elas imitaram e passaram a exercitar esses padrões de comportamento. Em contrapartida, essas pessoas podem não ter padrões de comportamento racionais, analíticos, que procuram se relacionar de uma maneira justa, porém não muito emotiva. E por aí afora, né? Então, o perfil de um líder diferenciado requer todas as aptidões cerebrais utilizadas através de padrões de comportamento desenvolvidos na sua integralidade. É muito difícil encontrar alguém que tenha esse perfil completo. Então, é muito provável que você tenha um perfil parcial de um líder diferenciado. Vou dar o meu exemplo. As minhas aptidões cerebrais mais desenvolvidas, os meus padrões de comportamento mais desenvolvidos, são a introversão. Então, eu tenho uma preferência natural pela introversão.
eu gosto muito, eu prefiro muito me relacionar comigo mesmo e não com as outras pessoas. Ora, se liderar é um processo de influência, é claro que isso dificultou a minha liderança. Então, eu precisei autodesenvolver padrões de comportamento para extroversão. E como é que eu consegui isso? Exercitando scripts, exercitando comportamentos que me obrigavam a extroverter também. Eu não deixei de preferir a introversão. Até porque a introversão é útil na liderança diferenciada quando você tem que pensar, analisar problemas, tomar decisões. Né? Então você tem que estar sozinho com você mesmo para ser muito pragmático e muito racional nesse momento. E se você for extrovertido, você vai estar tomando uma decisão preocupado com o que as outras pessoas pensam. Você vai pedir a opinião de muita gente. E isso pode atrapalhar o processo decisório. Então, eu precisei exercitar padrões de comportamento de extroversão. Uma outra preferência que eu tenho é a preferência pela intuição. Isso me ajuda a especular, a inferir, né? A imaginar coisas. Isso favorece a minha criatividade. É claro que isso é importante na liderança diferenciada. Porém, por outro lado, a parte mais pragmática, a parte mais teórica, a parte mais observadora do aqui e agora, porque com a intuição você está voltado para o futuro. Né? E essa parte mais sensorial do aqui e agora, dos 5 sentidos, eu precisei desenvolver. Para quê? Para que, além de intuitivo, eu também fosse uma pessoa que observasse o que estava acontecendo na realidade objetiva, sem ficar imaginando coisas. Outra característica do meu perfil é procurar racionalizar, procurar pensar com fatos e dados, com justiça, mas sem me preocupar pelas consequências do que eu estava analisando nas outras pessoas. Eu precisei desenvolver uma aptidão, um padrão de comportamento antagônico a isso, que era me preocupar com o impacto das minhas decisões, dos meus comportamentos nas outras pessoas. Então eu precisei adquirir esses comportamentos. Eu precisei dominar esses scripts de relacionamento para autodesenvolver esse outro lado. Eu estou me referindo à preocupação em autodesenvolver um perfil completo. Normalmente nós não fazemos isso. E a culpa é dos instrumentos de autoconhecimento. Os mais consagrados são o MBTI, o Enneagrama e o DISC. Esses instrumentos de autoconhecimento são fantásticos. Mas qual é o resultado que você consegue ao responder? A sua autopercepção sobre os comportamentos que você prefere ter. E isso confunde você como se fossem os seus pontos fortes. Eles são pontos fortes, sim, mas você também tem pontos fracos, que é exatamente aqueles comportamentos, aqueles padrões de comportamento que o instrumento apresentou que você não tem como preferência. Você respondeu que não tem. Né? No meu exemplo, no MBTI, por exemplo, eu estou introvertido, N, intuitivo, T, racional e J, vida estruturada. INTJ. O que eu precisei fazer para ter um perfil completo de um líder diferenciado? Autodesenvolver o tipo antagônico, que é o ESFP. Extrovertido, sensorial, sensível e vida flexível. Então, ao responder instrumentos de autoconhecimento, você tem que analisar o seguinte: puxa vida, eu já tenho esses padrões de comportamento preferenciais
que favorece a liderança diferenciada. Mas o meu perfil não está completo. Eu preciso autodesenvolver os padrões de comportamento que eu não tenho e admito que não tenho ao responder com a minha autopercepção. Então, o perfil de um líder diferenciado precisa ser completo, porque haverão situações, haverão demandas dos seus interlocutores que requerem padrões de comportamentos diferentes, situacionais. E você precisa dominar cada um desses padrões de comportamento. Se você não tem o perfil completo, você não será um líder diferenciado. Você será um líder parcialmente eficaz, não totalmente eficaz. Você não vai entregar tudo aquilo que o ambiente requer e as pessoas requerem de você. É desafiante? É claro que é. Mas, se você quer ser um líder diferenciado, precisa reconhecer os seus pontos fortes, mas autodesenvolver os padrões de comportamento que você prefere não ter. São os seus pontos fracos. O livro Como Ser Líder Diferenciado apresenta uma série de exercícios para você adquirir padrões de comportamento que você não prefere. Eu sou Celso de Souza e Souza, autor do livro Como Ser Líder Diferenciado. Até breve.